Parentes de vítimas da tragédia na Boate Kiss pedem uma lei nacional de combate a incêndios. O Senado pode terminar nesta semana a votação do projeto que regulamenta meia entrada para jovens e idosos. A homenagem ao governador de Sergipe, Marcelo Deda, que morreu hoje. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Parentes das vítimas do incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, vieram à Comissão de Direitos Humanos. Pediram aos senadores que acompanhem os desdobramentos do caso no Parlamento, na Justiça e no Poder Executivo. 10 meses depois do incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria e deixou dezenas de feridos, os pais das vítimas ainda lutam por justiça. Muitos acreditavam na justiça dos homens, mas até o momento somos como marionete nas mãos dos agentes públicos que empurram um para o outro, sem nenhum quesito ético. Hoje o que queremos é a prevenção, tanto na parte de incêndios ou tragédias, pois as aglomerações de pessoas sem os cuidados podem causar novamente um desastre. O desleixo, a desatenção, o jeitinho continua. Eles aproveitaram a audiência pública para trazer sugestões e evitar que tragédias como a da Boate Kiss se repitam. Sempre que um agente público for dar um alvará para uma casa funcionar, ele tem que se basar nos 3 pilares da tragédia com fogo. Alvarás ineficientes ou inexistentes, falhas na fiscalização, excesso de gente. Que se cria nas universidades, assim como Santa Maria tinha uma boate, que uma política de incentivo à cultura nas universidades, para a construção de espaços de convivência como quiosques, churrasqueiras, espaços arborizados, centros de eventos para fazer festa de turma, centro de convenção para formatura, para não precisar ficar alugando salão milhares de reais. Os representantes do governo destacaram as ações que foram e vêm sendo tomadas no auxílio às vítimas da tragédia. Em nenhum país do mundo houve ou teve uma menção de um segmento e um acompanhamento de vítimas como está ocorrendo em Santa Maria. De fevereiro a agosto foram mais de 4.000 atendimentos realizados entre reabilitação, entre cuidado, entre exames e entre consultas sendo realizados naquele ambulatório. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Integração Nacional com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, montou um grupo. E os objetivos são de padronização. Buscando, antes de tudo, segurança, confiabilidade e um campo de trabalho favorável para os corpos de bombeiros militares. A conclusão é que essa fiscalização e esse serviço deve ser exercido por instituições permanentes, como são os corpos de bombeiros militares, através de uma política de Estado e não uma política de governo. Foi uma série de encaminhamentos, mas o destaque principal é pedir que a lei que foi construída com apoio do Senado, da Câmara e também do Ministério da Justiça, que está na Casa Civil, seja encaminhado com rapidez essa casa para ter uma lei nacional de combate ao incêndio e catástrofes como essa da Boate Kiss. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou hoje da assinatura do primeiro contrato de exploração de petróleo do pré-sal sob o regime de partilha. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. O Campo de Libra será explorado pelo consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e pelas chinesas CNPC e CNOOC, que venceram o leilão feito em outubro. Libra fica na Bacia de Santos, tem 1.500 quilômetros quadrados e armazena entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo. O Brasil é apontado por organismos internacionais como tendo potencial para ser o 6º maior produtor de petróleo até 2020. Até hoje, os contratos de exploração de petróleo no Brasil costumavam ser sob o regime de concessão. Nesse caso, a propriedade do óleo extraído é exclusiva do concessionário, em troca do pagamento de royalties. O documento firmado nesta segunda-feira é o primeiro sob o regime de partilha, aprovado no Congresso em 2010. Além do repasse dos royalties, na partilha, as empresas dividem o petróleo com a União. Esse desenho da partilha em que o Congresso Nacional aprovou a partir da mensagem encaminhada pelo governo federal, deu segurança jurídica para que essas grandes empresas participassem desse consórcio. O
O consórcio que vai explorar o Campo de Libra vai repassar ao governo 41,65% do excedente em óleo extraído. Pelo contrato, o consórcio ainda se comprometeu a pagar à União um bônus de 15 bilhões de reais. A expectativa do governo é que o Campo de Libra gere R$1 trilhão ao país. Pelo menos 638 bilhões vão ser investidos na área social. O maior impacto de todos resultará da destinação de todos os recursos do pré-sal e de 50% do Fundo Social para investimentos em educação e saúde. O contrato de partilha tem validade de 35 anos. Nós esperamos que o início de produção se dê, se for bastante rápido, a partir do 5º ano do contrato. O Conselho de Comunicação do Congresso Nacional debateu hoje a migração para a telefonia celular das faixas destinadas a canais de TV UHF. A mudança será feita para implantar a TV digital no país. As TVs públicas afirmam que serão prejudicadas. Hoje a faixa de 700 MHz é ocupada por canais abertos, de 52 a 69 em UHF. Mas com o fim da TV analógica e a migração para o sistema digital, prevista para 2018, essa faixa será usada para ampliar a telefonia celular com a implantação da tecnologia 4G. O leilão está previsto para o 1º semestre do ano que vem. Na segunda audiência pública para tratar do tema no Conselho de Comunicação Social do Congresso, as TVs públicas reclamaram que foram excluídas do debate e que serão prejudicadas com o espaço reservado para elas no novo sistema. Essas mudanças tecnológicas implicam em alterações nos canais e, portanto, em alterações na capacidade de atingimento, na capacidade de expansão e na audiência das televisões públicas. O presidente da empresa Brasil de Comunicação defende que as empresas de telefonia beneficiadas com a faixa de 700 MHz implantem o Operador Nacional de Rede, que vai permitir o funcionamento das TVs públicas em todo o país. Uma forma de compensação. Por conta da gente perder esses anos que vamos perder para a conquista da audiência no início do processo da TV digital, acho que o mínimo é uma contrapartida de construção do Operador Nacional Único Público da TV digital. Para o diretor de regulação da Associação Brasileira de Telecomunicações, Telebrasil, a faixa é necessária para atender ao crescimento da demanda da telefonia celular. A faixa de 700 MHz, ela possibilita uma abrangência maior do serviço, atendendo áreas que até então não são atendidas, como a área marginal das cidades e ambiente rural. Quando nós trouxemos os representantes das empresas privadas e o representante do canal público que nós temos hoje, o objetivo é ouvir, entender o processo e, evidentemente, atender os anseios da comunidade. Uma sessão especial homenageou os 30 anos do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Essa é uma homenagem justa, porque se trata de uma instituição que hoje congrega mais de 1.000 entidades sindicais e que desenvolve um trabalho da maior importância em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esta representação suprapartidária, sua democracia interna e o conhecimento técnico de seu corpo de funcionários se traduzem na força e na legitimidade que o departamento tem na capital federal, onde suas publicações sobre as atividades do parlamento são leituras imprescindíveis. O DIAP continua e continuará por muitos e muitos anos ainda prestando o seu serviço a todos os congressistas. Ainda no plenário, os senadores homenagearam o governador de Sergipe, Marcelo Deda, que morreu de madrugada em São Paulo, vítima de câncer. O corpo foi transferido para Aracaju, onde está sendo velado no Palácio Museu Olímpio Campos. O governador em exercício de Sergipe, Jackson Barreto, decretou luto oficial de 7 dias. Deda tinha 53 anos. Na quarta-feira, o corpo será cremado em Salvador. Marcelo Deda anunciou em outubro de 2012 que tinha câncer no estômago e no pâncreas. A partir daí, iniciou o tratamento em São Paulo.
Em maio, afastou-se do governo de Sergipe pela última vez na tentativa de combater a doença. Perdeu a batalha nesta madrugada. Militante do PT desde 1985, Deda foi deputado estadual, deputado federal por 2 vezes e prefeito de Aracaju. Estava no 2º mandato de governador. A sessão plenária desta segunda-feira foi marcada pelas homenagens a Marcelo Deda. Em nome do presidente Renan Calheiros e toda a mesa diretora, as mais profundas homenagens àquele que foi, para os sergipanos e brasileiros, um exemplo de homem público. Causou enorme tristeza a perda de Marcelo Deda, um militante, governador do seu estado, com toda uma história política prestada e um serviço político prestado ao povo de Sergipe e ao povo do Brasil. Foi um político com P maiúsculo. Foi um político que soube aliar uma grande capacidade de diálogo, uma grande capacidade de formulação e uma grande capacidade de execução. Não obstante divergências políticas, por sermos de partidos diferentes, termos orientações políticas distintas, nós sempre mantivemos um diálogo, para mim, muito enriquecedor. Marcelo Deda era um homem culto, inteligente, era uma personalidade cativante, um brilhantíssimo orador. Foi um deputado que marcou com sua presença o Congresso Nacional. O amigo e companheiro deixou uma bela trajetória política e uma lacuna que não será preenchida no Partido dos Trabalhadores. Nas redes sociais, a família postou a seguinte mensagem: o céu acaba de ganhar mais uma estrela. Marcelo Deda voou nas asas da quimera. Paz e bem. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota de pesar pela morte de Marcelo Deda. Para Renan, Deda foi um grande quadro do PT e um expoente da política nacional, tendo atuado bravamente na discussão dos grandes temas de Sergipe e do Brasil. Ainda de acordo com a nota, Deda era um homem culto e de personalidade admirável, dono de um carisma e de uma eloquência cativantes e de uma força notável. A dívida dos estados com a União pode voltar ao debate nesta semana. E o Senado deve terminar a análise do projeto sobre a meia entrada. As informações com a repórter Mariana Capello. A análise em plenário do projeto que regulamenta a meia entrada para eventos culturais e esportivos está marcada para terça-feira aqui no plenário do Senado. O projeto foi aprovado na Comissão de Cultura e Esporte com pedido de urgência para o plenário. O texto garante um mínimo de 40% dos ingressos para estudantes, idosos e jovens de baixa renda. Vai ter 40%, mas a gente pode dar 100%. Se no meu espetáculo eu quero que tenha mais idosos, quero possibilitar que o idoso tenha acesso, posso dar 80% da lotação para idosos. Então agora eu passo a ser dono da minha bilheteria. A carteira de estudante ela vai precisar ter certificação digital, ela vai ser um documento nacional e a gente vai ter a garantia de que só quem é estudante vai ter acesso de fato à carteira de estudante, né? Hoje temos uma lei pacífica que trata dessas matérias com absoluto rigor e o exercício desse rigor está na certificação das carteiras que são oferecidas, que trará, por conseguinte, responsabilidade civil a quem certifica. A Comissão de Constituição e Justiça deve começar a análise do projeto que altera o indexador da dívida dos estados e municípios com a União. O relator será o senador Aloísio Nunes. O projeto foi uma resposta do Executivo à demanda de estados e municípios. Há 2 semanas, a presidente da República mudou de ideia e pediu à base aliada para não votar o projeto este ano. Mas o presidente do Senado pede uma solução ainda em 2013. Porque não é pertinente, não é lógico que nós aprovemos a retirada do endividamento dos estados e dos municípios do cálculo do superávit e os estados e municípios continuem pagando esses juros exorbitantes. Isso não é racional e nós não podemos concordar com isso de forma nenhuma. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Boa noite e até amanhã.